Opa, e aí galerinha, beleza? Dando continuidade aqui, né, nas aulas de ácidos nucleicos, tá? Eu já mostrei para você a estrutura do DNA, mostrei para você o processo de replicação e agora a gente tem que ver aqui o processo de síntese proteica, tá? Então tô voltando aqui no dogma central da biologia molecular, né? É aquele que eu já tinha comentado na aula anterior, mostrando para você o processo em que a partir de uma molécula de DNA, deixa eu pegar a tinta aqui, a partir de uma molécula de DNA, né, vai ser produzido uma fita de RNA, esse processo é a transcrição, e a partir desse RNA a gente pode fazer o que? Proteínas, beleza? Então isso é o que nós chamamos aí de dogma da biologia molecular, né? Lógico, transcrição, tradução, também a replicação, que é o processo que nós vimos na aula passada ali, tá? Gente, é até legal a gente perceber o seguinte, quando a gente fala de replicação, existe uma molécula-chave no processo, que é aquela DNA polimerase, né? A enzima DNA polimerase é a enzima chave no processo de replicação do DNA, tá? No processo de transcrição, que é o que nós vamos ver agora, vai ter uma enzima que é a RNA polimerase. Então é uma classe de enzimas que faz RNA, beleza? E aqui na transcrição, RNA a partir de DNA. Depois nós vamos ver que ocorre o processo de tradução. O processo de tradução vai depender dos ribossomos, beleza, gente? Ribossomos e também das fitas de RNA transportador, tá? Então, eu quero que você lembre de ribossomo e RNA transportador fazendo o processo de tradução acontecer. Ou seja, produzir proteína a partir de um filamento molde de RNA mensageiro, né? E a transcrição, produzir RNA a partir de DNA com a enzima RNA polimerase. A replicação que eu já te mostrei, a enzima chave no processo é a DNA polimerase, beleza? Vamos para frente. Olha aqui, esse processo aqui, gente, ó, aqui está até dizendo, é o processo de transcrição, tá? Então, processo de transcrição, nunca esqueça, transcrição representa um processo em que o DNA está servindo de molde para a produção de um RNA. Nessa imagem eu estou mostrando esse processo aqui de uma forma mais específica, né? Ó, aqui você está vendo a dupla fita de DNA, deixa eu pegar uma tinta de outra cor. Aqui você está vendo a dupla fita de DNA, né? Olha lá, ó, extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas, duas fitas. Aqui você percebe que elas se separam, né? Abre aqui uma espécie de bolha, né? Uma bolha de replicação, de transcrição, né? O que é essa bolha? São a separação das duas fitas. Então as duas fitas aqui elas se separam só nesse trecho, né, gente? Imagine que aqui vai ter a transcrição de um gene e posteriormente ali, o DNA continua íntegro. Então você tem que ter essa noção, né, que o DNA, ele, quando vai sofrer transcrição para gerar RNA, essa transcrição só é feita num determinado segmento. Então imagina, você tem lá toda a molécula de DNA, né, fita dupla, beleza? Molécula de DNA ali, fita dupla. Um determinado trecho tem ali um gene e é só nesse gene que vai acontecer a transcrição. Então vai acontecer a abertura da molécula, como você está vendo aqui, só nesse gene. Então lá, abre a molécula ali, ó, tá vendo? Abre a molécula, ou seja, separa as duas fitas ali. Na medida que elas se separam, vou pegar outra cor para mostrar o RNA, ó. O RNA vai sendo produzido, ó, tá vendo? Ó? O RNA vai sendo produzido ali, usando uma daquelas fitas de DNA, gente, como molde, beleza? Então, uma das fitas de DNA ali vai servir como o molde, né? Então, o processo vai acontecendo, aquela bolha vai se deslocando, vamos colocar assim, tá? E enquanto esse processo está acontecendo, gente, a fita de RNA está sendo produzida, ó, tá vendo? Essa fitinha verde seria o RNA mensageiro, né? E vermelho é o DNA, beleza? Então seria ali as fitas de DNA. Quando esse processo acabar, o que vai acontecer? A molécula de DNA volta para a sua condição normal, né? Volta para sua condição normal. E aquela fita de RNA, ela fica ali, ó. Ela fica ali pronta para ser traduzida, beleza?
Depois nós vamos ver isso. Então, essa imagem aqui está pegando exatamente o momento, ó, em que a fita de RNA, isso aqui representa uma fita de RNA que está sendo construída, beleza? Está sendo construída aqui, ó, usando como molde, gente, a fita de DNA, uma das fitas, né, do DNA. Então, como molde mesmo, ó, repara o seguinte, a sequência de base nitrogenada aqui, não sei se você está vendo que está pequenininho, do RNA vai sendo complementar à fita que tem no DNA. Tipo assim, né, gente? Se eu tenho aqui no filamento molde de DNA uma sequência tipo A, T, C, G, por exemplo, né? A fita de RNA que vai ser produzida, ela tem que ter uma sequência complementar. Onde tem A, entra uracila, onde tem timina, entra aqui uma adenina, onde tem citosina, o complementar é guanina, onde tem guanina, o complementar é citosina, né? Essa seria a formação do RNA mensageiro, né? Ou outras formas de RNA também são produzidas dessa maneira. E aqui seria o DNA molde, né? Ou template de DNA, tranquilo? Então o processo vai acontecendo desta maneira aí, tá? Beleza? Aqui, ó, tá sendo feito esse RNA, ó, que legal. Ele está sendo produzido, e olha que legal isso. Ele é produzido também, gente, naquele sentido, da ponta 5' para a ponta 3'. Ele vai sendo produzido na mesma ordem, na mesma sequência em que um DNA seria feito também. Da extremidade 5' para 3'. Ou seja, a extremidade que cresce sempre é a extremidade 3' que vai crescendo. Ok? Então, é o sentido da transcrição aí. Lembra aqui, ó, da RNA polimerase, que eu já mencionei no slide anterior. Essa enzima é fundamental, porque é ela que produz esse RNA, tá? Bom, gente, então olha só, essa aqui é outra imagem também da transcrição. Você está vendo aqui os genes, ó, a molécula de DNA, né? Estou representando aqui um gene, outro gene, outro gene. E é o mesmo processo aqui de transcrição acontecendo. Então, a partir de uma molécula de DNA, né, vai ter uma fita, uma das duas fitas vai servir de fita molde, né, para a produção de um determinado RNA. Vou chamar aqui de RNA mensageiro, né? Esse processo é o que a gente chama de transcrição. Beleza? Transcrição. Depois, a partir desse RNA mensageiro, vai ser produzido a proteína, que é o processo que nós chamamos de tradução. É o que está mostrando aqui, né? É o que está mostrando aqui. Ok? Bom, essa aqui então é a fita do DNA. Ó. Essa aqui em azul é a fita do DNA. Não sei se está dando para ver aí, mas aqui tem uma adenina, uma citosina, citosina, adenina, 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 citosina, citosina, guanina e assim vai. A fita de RNA que vai ser produzida aqui, ó, que está em laranja, ela vai ser produzida de forma complementar. Então, onde tinha adenina na fita molde de DNA, vai entrar uma uracila no RNA. Onde tinha citosina no DNA, entra guanina, guanina, uracila, 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 guanina, tá vendo? Ó? De modo que a fita de RNA mensageira aqui que está sendo produzido é complementar à fita de DNA molde que serviu aqui como orientador, né, para a produção desse RNA mensageiro. De modo que, gente, que esse RNA mensageiro, ele é complementar, esse RNA mensageiro é complementar à fita de DNA molde, beleza? E aí, esse RNA mensageiro, que foi feito aqui nesse processo de transcrição, ele vai servir como o orientador para a produção de proteínas, peptídeos, né, que serão produzidos aí nas células, ok? Que é o processo de tradução. Então, existe aqui a transcrição e a tradução. Para a gente entender a tradução, que é essa produção do peptídeo a partir do RNA, gente, nós vamos ter que entender o que é o código genético, tá? Olha, ou seja, a tradução começa acontecendo assim, ó. Vou te mostrar aqui, você vai entender o tanto que isso é interessante, ó. Essa trinca, cada trinca aqui de base nitrogenada, eu vou chamar de códon, beleza? Códon. Deixa eu fazer essa imagem aqui do lado para você entender isso melhor. Olha só, vou reproduzir aqui a fita de RNA, por exemplo, ali tinha A, C, A de novo, deixa eu estender um pouquinho, C, G, por exemplo. Isso aqui era o DNA molde, ou DNA template, né? Template de DNA. Isso vai direcionar a produção do RNA, como a gente viu, que vai ser complementar. Então, A ficou aqui U,
G, G, U, G, G, C, por exemplo. Ou seja, esse RNA foi produzido de forma complementar ao DNA, né? Vou chamar aqui de RNA mensageiro, ele vai ser traduzido. Agora, olha que interessante. Como que ele é traduzido, gente? Ele é traduzido assim. Na verdade, a unidade aqui de informação, vamos colocar dessa maneira, é o códon, né? Então, o códon é uma trinca de base nitrogenada. Isso representa o que eu chamo de códon 1. Códon 1, primeiro códon aqui que nós estamos representando. Aqui, a segunda trinca seria o códon 2, né? Aqui seria o códon 3 e assim sucessivamente, beleza? Então, olha que interessante, né? O códon 1, ele vai indicar qual será o primeiro aminoácido, né? O aminoácido 1. O códon 2 vai indicar qual será o aminoácido 2. O códon 3 vai indicar qual será o aminoácido 3, né? Então eles vão se ligando aí e assim vai sendo determinada qual é a sequência de aminoácidos do peptídeo que está em construção, da proteína, do peptídeo que está em construção, beleza? E esse processo de construir esse peptídeo, essa proteína, a partir do RNA mensageiro, é o processo que nós chamamos de tradução. Então repare, gente, que existem códons, que na verdade são unidades que estão codificando aminoácidos, beleza? E é isso que nós entendemos como sendo o código genético, né? Repare que o código genético é um sistema de codificação aí entre os códons que aparecem no RNA e os peptídeos, né? Na verdade, os aminoácidos, né? Que irão aparecer no peptídeo que está em construção. Olha essa imagem. Essa imagem é exatamente o código genético. O código genético é isso aí, ó. Tá vendo? Eu posso falar que o código genético é um sistema de correspondência, beleza? Entre códons e aminoácidos. Tá certo, gente? O sistema de correspondência entre códons e aminoácidos. Tranquilo? Isso é muito interessante, né, gente? Você entende que o código genético, né, é como se fosse uma espécie de linguagem, né? É um código, o nome já está falando. É uma linguagem. Linguagem, a gente tem símbolos, né, correspondendo a coisas, vamos pensar assim, né? Aqui seria o quê? Seria códons correspondendo a aminoácidos, beleza? Agora, olha aqui os dados interessantes. Nós sabemos que todos os seres vivos, gente, utilizam 20 aminoácidos, tá? 20 aminoácidos para produzir todas as proteínas que são produzidas por aquele organismo, tá? 20 aminoácidos. E o código genético, gente, ele possui 64 códons, beleza? Ou seja, são 64 códons para codificar 20 aminoácidos, beleza? Lógico, né? Você está vendo que tem mais códons do que aminoácidos. Então a coisa, na verdade, vai ficar assim, ó. Desses 64 códons, tá? Desses 64 códons, existem 61 que são efetivamente codificantes. Ou seja, são aqueles que codificam aminoácidos, tá? Eles representam aminoácidos. E existem 3 que são os chamados códons de stop, certo, gente? Esses códons de stop aqui, eles não codificam aminoácidos, beleza? E o que eles representam? O que eles significam, né? Esses aqui vão sinalizar o fim da tradução. Então, eles representam o fim da tradução. Fim da tradução. Ou seja, quando eles forem identificados no processo de tradução, quer dizer que o processo de tradução acabou. Você vai entender isso melhor daqui a pouquinho. E é interessante, né, você que faz vestibulares aí diversos, né, algumas vezes, né, foi cobrado de você conhecer esses códons de stop aí de forma indireta na questão. Então, por exemplo, códons de stop são os códons UAA, opa, aqui ficou errado. UAA,
UAA, UAG e UGA, tá? Esses são os 3 códons de parada, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Os 3 códons de parada são esses aí, tá? UAA, UGA e UAG. Tranquilo? Apareceu esses 3 códigos, qualquer um deles, o processo de tradução acabou, tá? Então, isso faz com o seguinte, olha que interessante a informação, né? Eu tenho 61 códons, na verdade, que são codificantes, beleza? 61 códons que são codificantes para codificar 20 aminoácidos, beleza? Tem mais códons, gente, do que aminoácidos. Por causa disso aqui, ó, a gente vai ver que tem repetição. E eu vou falar que o código genético, ele é degenerado. O código genético é degenerado, quer dizer que não tem fidelidade, tá? Degenerado, ou posso chamar também de redundante. Redundante, certo? Porque tem aminoácidos, gente, que vai ser codificado por mais de um códon. Por exemplo, deixa eu usar outra cor aqui para te mostrar isso. Se você pegar aqui, ó, por exemplo, a leucina. Leucina é um aminoácido, ó. Isso aqui é uma tabela do código genético. Primeira base nitrogenada, né? Aqui, ó, UCAA. Segunda base nitrogenada, UCAG. Terceira base nitrogenada do códon. Por exemplo, se eu pegar aqui a leucina, ó, ela está sendo codificada aqui por esses 4 códons. Se eu pegar esse códon aqui, ó, presta atenção para você entender o código genético, essa tabela. A primeira base nitrogenada é o C, tá aqui o C, primeira base nitrogenada. Segunda, U, tá aqui o U, tá vendo? Segunda em todos que estão dentro desse quadrinho. E a terceira seria o U também aqui, ó, tá vendo? Ó? U. No caso aqui de baixo, a terceira seria o C, tá vendo? Ó? C. Então repara que CUU está codificando a leucina. Mas a leucina é codificada só pelo CUU? Não. Leucina também é codificada pelo CUC, CUA, CUG, tá vendo? Ou seja, existem repetições. Mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. Por isso que o código genético é chamado de degenerado, beleza? Degenerado. Lembra disso, tá? Porque mais de um códon pode codificar o mesmo aminoácido. E o código genético também, gente, deixa eu puxar o azul aqui de novo. O código genético também, ele tem outra propriedade importantíssima, que é o fato dele ser universal. O código genético, ele é universal. Então ele é degenerado ou redundante e é também universal. O que eu quero dizer quando eu digo que o código genético é universal? Gente, é porque esse código genético que você está vendo aí, ele é igual para todos os seres vivos, tá? Todos os seres vivos possuem o mesmo código genético, tá? Na verdade, existem até algumas exceções que tem umas pequenas mudanças aqui nessa correspondência entre códigos e aminoácidos. Mas a estrutura geral é basicamente a mesma, tá? E isso também acontece com pouquíssimos organismos, pouquíssimos exemplos. Então, gente, eu posso dizer que o código genético é praticamente idêntico, tá? É igual, é praticamente idêntico para todos os seres vivos que nós conhecemos. Por isso que é universal. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, a prolina, né? CUU codifica prolina numa célula do seu corpo, mas numa célula de uma planta também, numa célula de uma alga, numa célula de uma bactéria, em qualquer célula, né, gente? A prolina é codificada por CCU, por CCC, por CCA, do jeito que está aqui. Ou seja, essa tabela, ela serve para praticamente, gente, qualquer ser vivo, tá? Então, lembre-se disso, tá? O código genético, ele é universal, você precisa entender o que significa essas duas expressões. E ele é também redundante ou degenerado, tá? Universal porque é o mesmo para tudo quanto é ser vivo, e redundante ou degenerado porque mais de um códon codifica o mesmo aminoácido, beleza? Tem um detalhe que é importante você saber aqui, tá, gente? Que é o seguinte, o fato do código genético ser universal, ele está diretamente ligado, gente, com a evidência, né? Ele é uma evidência da origem comum dos seres vivos, beleza? Origem comum dos seres vivos. Ou seja, por que todos os seres vivos têm o mesmo código genético? Isso é uma forte evidência, né? Isso fortalece aquela tese de que todos os seres vivos têm uma origem comum.
surgiu um primeiro ser vivo e a partir dele depois foi surgindo os outros, né? Beleza? Outra coisa que eu já vi relacionar aqui, se eu não me engano na UERJ ou na UFRJ, isso aqui, gente, possibilitou a transgenia. Transgenia, tá bom? Então a gente consegue produzir organismos transgênicos, né? Graças ao fato do código genético ser universal. A gente pode pegar genes de uma espécie e colocar em outra espécie, porque o código genético é universal. Então a leitura da informação, né, de um gene que se introduz na célula vai ser feita da mesma forma como naquela célula de origem, tá? Então você pega, por exemplo, lá DNA de um gene de insulina humana, coloca na bactéria, a bactéria vai ler e vai produzir insulina humana. Isso é muito interessante para a transgenia. Outra coisa, gente, é o seguinte, o fato do código genético ser redundante, isso aqui reduz os danos de mutações, tá? Então isso aqui reduz danos de mutações. Como assim? Existem algumas mutações que não vão causar efeito nenhum. Por exemplo, imagina que você tinha lá um gene que gerava no RNA mensageiro CCA. Aí acontece uma mutação, ele passa a gerar o CCG em vez de CCA. Mudou a informação, mas não mudou o aminoácido que está sendo produzido. Ou seja, essa mutação não vai gerar impacto efetivo, não vai gerar dano efetivo na célula, já que a informação genética mudou, mas a sequência de aminoácidos vai permanecer a mesma. Tá certo isso, gente? Então, lembra dessas propriedades aí do código genético, tá? Ok? E aí, repara também no seguinte, ó. Aqui, ó, olha o códon de stop aqui que eu tinha falado no slide anterior. Códons de stop, tá vendo, ó? Aqui tem dois códons de stop. Cadê o outro códon de stop? O AG e cadê o UGA? O GA tá aqui, ó. Outro códon de stop. Esses códons, gente, não codificam nenhum aminoácido. Os outros estão codificando aminoácido, ó. UUU, fenilalanina. UUA, UUG, leucina. Aqui também esses quatro são leucina, isoleucina. Isso são códons, né? Outro detalhe importante saber é o seguinte. Existe o códon de início, tá? Aqui, ó, a metionina, ela é codificada pelo AUG. Esse AUG aqui é o que nós chamamos de códon de start. Ou seja, sempre a tradução vai começar com o AUG, beleza? É o códon de início, o códon que dá início ao processo de tradução. Sempre o primeiro códon a ser traduzido no RNA mensageiro é o códon AUG e introduz ali uma metionina sempre, tá? Aí você fala, professor, sempre vai começar então com metionina as proteínas? A construção delas sim. Algumas depois isso pode ser retirado, mas você não vai ter que preocupar com isso, tá? O importante é você lembrar que sempre inicia com AUG a tradução. Então sempre o primeiro aminoácido adicionado é a metionina, ok? Então não esquece não, tem códons de stop e tem o códon de start. O códon de start ele dá início já introduzindo o aminoácido. Os códons de stop não introduzem aminoácidos quando eles aparecem, tá? Bora pro próximo slide, ó. Processo de tradução. Bom, nossa, essa imagem ela não ficou com uma definição muito boa, mas dá para você entender aqui o que está acontecendo. Isso que você está vendo aqui, ó, é uma fita de RNA mensageiro. Então começa observando isso. É uma fita de RNA mensageiro, beleza? Isso aqui, essa estrutura aqui é um ribossomo. Eu vou fortalecer aqui a cor dele, ó. Isso é um ribossomo, ó. Tá vendo, ó? É uma estrutura de um ribossomo, um esquema, né, gente, de um ribossomo. Ele tem uma subunidade maior, que eu acabei de riscar aqui, ó, e tem uma subunidade menor. Beleza? Ele é formado por duas subunidades, ok? Eu vou fazer um desenho aqui no cantinho para você lembrar desse processo. Eu estou falando disso aqui, ó. Imagina que você tem ali uma fita de RNA, tá? Aqui está a extremidade 5' dela, aqui está a extremidade 3' dela. O ribossomo, gente, vai se ligar, tá? Vai se ligar nessa fita de RNA mensageiro, olha lá, ele vai, se liga nesse RNA mensageiro, as duas subunidades. Quando ele está separado do RNA, essas duas subunidades estão desligadas, ó. Tá vendo? Isso aqui seria a subunidades do ribossomo. Aí eles se ligam ali, ó, tá? Ribossomo se liga, gente, e vai percorrendo aquela fita de RNA mensageiro. Ele vai deslocando naquela fita, fazendo a leitura dos códons, beleza? De acordo com aquela tabela do código genético. E aí, olha que interessante.
Na medida que vai sendo, na medida que esse ribossomo vai deslocando esse RNA, vai sendo introduzido ali os aminoácidos, beleza? Então, quanto mais aquele ribossomo percorre aquela fita de RNA mensageiro, gente, mais aminoácidos vão sendo adicionados ali naquele peptídeo que está sendo construído. Olha que interessante isso, né? No final do processo, esse peptídeo ele vai se desligar daquele ribossomo, né? Ele está pronto, imagina isso. É uma sequência de aminoácidos, está pronta. E o ribossomo também vai se desligar do RNA mensageiro. Então ele volta a ter lá as duas subunidades separadas, beleza? Então aqui são as subunidades dos ribossomos, beleza? E esse colarzinho aqui de vermelho, né, seria o peptídeo, seria a proteína. Peptídeo seria a proteína que está sendo produzida. Em amarelo ali, você já sacou, né? Em amarelo ali eu estou representando o RNA mensageiro, né? Quase que não dá para ver essa cor aí, mas você viu, beleza? RNA mensageiro. Então é isso que está acontecendo aqui. É isso que está acontecendo aqui, ó. Essa imagem aqui é uma imagem do ribossomo. Inclusive eu vou dividir ele aqui, ó. Vou dividir aqui em duas subunidades. Imagina que o ribossomo ele tem duas subunidades. Essa aqui eu vou chamar de subunidade A, beleza? Subunidade A. Essa aqui eu vou chamar de subunidade P. Subunidade A, gente, é a subunidade onde vai entrar sempre os aminoácidos. Os novos aminoácidos estão entrando ali. Subunidade P é onde o peptídeo vai ficar pendurado. Tá vendo? Esse peptídeo aqui, ó, ele vai ficar pendurado ali na subunidade P desse ribossomo. Então vamos enxergar aqui umas coisas importantes. Tem o sítio A, tem o sítio P, tá falando aqui, ó, subunidade não, desculpa, falei subunidade, né? Sítio A e sítio P, aqui na subunidade maior, né? Sítio A onde chegam os aminoácidos, sítio P onde os aminoácidos ficam ligados. E entra nesses ribossomos, gente, os RNAs transportadores, ó. Isso aqui, ó, é um RNA transportador. Deixa eu pegar uma cor aqui para destacar isso. RNA transportador, a função dele é transportar os aminoácidos. Então ele leva os aminoácidos, né? Ele leva os aminoácidos para os ribossomos. Para os ribossomos. Mas ele não leva qualquer aminoácido para qualquer lugar. Ele leva os aminoácidos para os ribossomos, né? Posicionando nos códons específicos. Então, por exemplo, olha só. Aqui no RNA mensageiro, aqui tinha um códon AUG. Olha aqui o códon AUG. Tá vendo que é o códon de start, códon de início. Ele vai atrair um RNA transportador, vai atrair esse RNA transportador aqui que você está vendo, ó. Ele vai atrair ele, mas não é qualquer RNA transportador que vem aqui. É o RNA transportador que tem um anticódon, tá vendo? Ó, UAC, certo? Anticódon UAC. O próximo códon que está aqui, ó, que é o códon UUU, vai atrair um RNA transportador que tem um anticódon AAA. Então ele vem e vai se ligar aqui, ó. Vai se posicionar ali em cima do UUU, da sequência que é complementar. E esse RNA transportador, fica atento a isso para você perceber a importância dessa relação. Esse RNA transportador que possui especificamente, gente, esse anticódon, ele sempre vai trazer o mesmo aminoácido. Nesse caso aqui ele está colocando a fenilalanina. Sempre traz esse aminoácido, beleza? Vai ser o segundo aminoácido. Esse aqui foi o primeiro adicionado, aqui vai ser o segundo. Depois o ribossomo vai deslocar um códon para frente, vai chegar o terceiro aminoácido e assim sucessivamente. Beleza, gente? Então esse é o processo de tradução acontecendo. Olha lá, os códons numerados, eles vão posicionar os aminoácidos nessa direção. Os códons estão direcionando quais são os aminoácidos que vão entrar aí. Beleza? Quer ver na próxima imagem aqui, ó? Olha, eu rabisquei aqui tudo. Era aquela imagem do ribossomo, né? O ribossomo deslocando, ó. Eu escrevi por cima, mas tá dando pra você ver aí, né? O ribossomo deslocando por cima do RNA mensageiro. Bora para a próxima imagem aqui. Essa imagem aqui, você tá vendo, ó. Aqui tá representando, gente, um RNA transportador, ó. Ele tem aqui o anticódon, né? Tem uma sequência e lá tá ligado ao aminoácido, ó. Tá vendo?
Ele vem e posiciona aqui numa posição específica. Tá vendo? Aqui outra imagem daquela. O RNA transportador vindo, trazendo aminoácido. Aí aqui os peptídeos vão ficando ligados. Os aminoácidos vão ficando ligados aqui. E acontece a ligação peptídica aqui dentro. Aqui está mostrando um RNA transportador saindo já ali de dentro do ribossomo, né? E lembrando, gente, que esse processo vai acontecer até chegar em um sinal de stop. Então aqui já não entra aminoácido mais. Ou seja, lá, ó, vem entrando aminoácido, metionina, valina, serina, lisina, arginina, glicina, valina. Aqui, o GA, códon de stop, não entra nenhum RNA transportador, não entra nenhum aminoácido, então o processo já acaba aqui. Fica daqui para trás, né, os aminoácidos aí que foram introduzidos nesse peptídeo, beleza? Processo de tradução muito importante isso, tá, gente? Faça questões disso, é extremamente importante você compreender todo esse processo aqui. E a última coisa que nós temos que ver aqui sobre síntese proteica, gente, é o splicing, né? O que nós chamamos de splicing. Vamos entender isso melhor. Aqui, gente, você vai perceber o seguinte, tem diferença na síntese proteica entre procarionte e eucarionte. Procarionte é aquela célula mais simples, né? Sem núcleo delimitado por cariotecas, sem organelas membranosas, entre outras diferenças. E eucarionte com núcleo, com organelas membranosas e outras diferenças aí também. Mas essas são as duas principais. Bom, em relação à síntese proteica, gente, o que você precisa perceber é, nos eucariontes, ó, isso aqui está representando, gente, um eucarionte. Essa célula aqui é uma célula eucarionte, porque você está vendo aqui o núcleo, ó. Tá vendo, ó? O núcleo delimitado pela carioteca. Aqui você não está vendo o núcleo. Isso aqui é um procarionte. Procarionte, ok? Bom, gente, esse procarionte vai ter um processo de transcrição acontecendo e um processo de tradução, igual a gente viu. Na verdade, o que eu te mostrei foi basicamente a síntese proteica em procarionte, né? Porque em eucarionte vai ter um processo aqui que nós vamos chamar de processamento de RNA, tá? Pode ser chamado também, gente, de splicing ou splicing genético, tá? Esse processo vai ser um diferencial importantíssimo entre eucarionte e procarionte aí, no que se refere à síntese proteica, tá? Beleza? Então, assim, vamos entender isso melhor aqui na frente, ó. Só voltar aqui para reparar uma coisa. Como aqui no procarionte o processo acontece tudo no citoplasma, gente, às vezes, enquanto está acontecendo a transcrição e o RNA mensageiro está sendo produzido, né, já pode estar acontecendo a tradução ao mesmo tempo. Tipo assim, imagina isso. Eu vou até fazer a imagem aqui para você visualizar isso, ó. Imagina, aqui está o DNA, né, acontecendo ali a transcrição. Vou fazer aqui o RNA para você ver, ó, o RNA que está sendo produzido aqui, né, usando como molde. Aí, olha só, está acontecendo a transcrição, já vem aqui o ribossomo, se liga aqui e começa a fazer a tradução. Transcrição e tradução pode acontecer, gente, de forma simultânea, tá? Nos procariontes. Olha que legal. Vai adicionando aqui já os peptídeozinhos. Então, transcrição e tradução acontecendo simultaneamente. No eucarionte isso não pode acontecer, porque eucarionte, né, gente? Eucarionte, a transcrição vai acontecer aqui no núcleo, olha lá, ó. DNA, fazendo aqui um RNA pré-mensageiro, depois um RNA mensageiro, né? E aí depois isso tem que ir para o citoplasma, e só lá no citoplasma que acontece a síntese proteica mesmo, a tradução, né? Então a tradução acontece no citoplasma, enquanto que transcrição e o chamado splicing genético, o processamento de RNA, vão acontecer no núcleo, beleza? Então não dá para acontecer transcrição e tradução simultaneamente. O que faz o processo de síntese proteica aqui ser em geral mais lento do que o que acontece lá nos procariontes. Beleza isso? Bora pro próximo slide. Ó, aqui o mesmo processo de splice para você entender melhor. Esse splice funciona assim, gente. Quando a gente pega um gene, aqui está um gene, né? O gene, ele geralmente, nos eucariontes, ele está fragmentado, né? Está aí em mosaico, como ele está chamando aqui. Como assim? Quando a gente pega um gene, esse gene, na verdade, a parte que interessa para produzir a proteína são essas regiões de exons, tá vendo? Ó?
Essas regiões de exons são as regiões que efetivamente são codificantes. São regiões que têm a informação para fazer lá a proteína que no final do processo vai ser produzida. Enquanto que essas regiões de introns aqui, ó, elas são regiões que não têm informações para fazer aquele peptídeo ali. E, portanto, elas precisam ser removidas dessas informações. Beleza? Só que a coisa vai acontecer assim. A transcrição, ela vai acontecer em toda a região do DNA, tanto exon quanto intron. Beleza? Então, exons e introns são transcritos. Então, a gente vai formar um RNA aqui, que a gente vai chamar de pré-RNA mensageiro. Posso chamar também de RNA pré-mensageiro, ou transcrito primário, né? Pode ser chamado assim também. Esse RNA, gente, ele vai ter os exons e os introns. Ó. Repara que isso aqui é um exon, vou chamar aqui de exon 1, aqui seria o exon 2, aqui seria o exon 3, aqui poderia ser um exon 4, tá vendo a ideia? Enquanto que aqui são os introns, ó. Eu vou chamar de intron 1, intron 2, intron 3, tá vendo? Esses introns precisam ser removidos aqui do RNA pré-mensageiro para a gente chegar na produção do RNA mensageiro. Então aqui quando a gente pega o RNA mensageiro, olha lá, ó, ele tem somente exons. Ficou bem menor, tá vendo? Ó, só a parte verde que representava a parte dos exons aqui, ó. E a parte dos introns serão descartadas e depois serão degradadas ali no núcleo da célula. Beleza? E aí a tradução, gente, que é o processo final para a produção da proteína que interessa aí, ó. Esse processo de tradução, ele vai acontecer sob os exons, né? Então, apenas os exons é que vão ser traduzidos, gerando uma determinada proteína, beleza? É isso que você tem que perceber aí no processo de tradução. Então, o splicing, basicamente, vai ser uma eliminação de introns do RNA, ou seja, um processo de eliminação dos introns, que são aquelas regiões de DNA não codificante, beleza? Eliminação dos introns e emenda dos exons, beleza? Emenda dos exons aí. Então, splicing se referindo a essa emenda que ocorre nos exons para poder gerar o RNA mensageiro. E aí sim vai ser produzida a proteína, ok? Nessa imagem aqui, eu quero te mostrar só mais um detalhe para fechar essa aula de síntese proteica, que é o seguinte: o splicing genético, ele pode acontecer de forma alternativa, beleza? O que seria isso, de forma alternativa? Quando a gente pega ali uma sequência de DNA, nós temos ali exons e introns, né? Por exemplo, aqui eu estou colocando exon 1, exon 2, exon 3, exon 4, exon 5 e o resto seria introns, né? Esses exons, né, eles vão ser mantidos enquanto que os introns retirados. Ó. Então tá aqui o RNA que seria o pré-mensageiro, né, o RNA pré-mensageiro. Então vai retirar essas regiões aqui que estão representando os introns, tá vendo? Ó? Essas regiões serão retiradas, serão removidas e os exons vão se emendar. Aí eles podem se emendar na sequência que estão lá, ó, tipo exon 1, 2, 3, 4, 5. Isso vai formar um determinado RNA mensageiro. Quando esse RNA mensageiro for traduzido, né, que translation, a tradução, vai gerar uma determinada proteína. Nós estamos chamando aqui de proteína A, beleza? Mas olha só que legal. Existe a possibilidade desses exons se emendarem de formas diferentes. Por exemplo, aqui ficou exon 1, 2, 4 e 5. 1, 2, 4, 5. Não tem um pedaço do 3. Quando isso vai gerar um RNA diferente, um RNA mensageiro. Então, posso chamar esse aqui de RNA mensageiro A. Esse aqui seria o RNA mensageiro B, né? Esse RNA mensageiro B, quando ele for traduzido, vai gerar uma proteína B, uma proteína diferente daquela proteína que foi traduzida a partir do RNA mensageiro A. Tá vendo a ideia? Claro, né, gente? A sequência de aminoácidos depende da sequência de códons do RNA mensageiro. Então, se eu tenho RNAs mensageiros com diferentes sequências de códons, eu vou ter proteínas diferentes, com diferentes aminoácidos.
Aqui ainda coloquei uma terceira possibilidade, ó, exon 1, 2, 4 e 5, né? Formando aqui o que eu vou chamar de RNA mensageiro C, e ele vai determinar a síntese da proteína C, tá vendo a ideia? Então, quando fala de splicing alternativo, é disso que nós estamos falando. É que o RNA pré-mensageiro, né, ele pode gerar diferentes RNAs mensageiros. Então, olha que interessante, né? Um determinado gene lá no DNA, certo? Um determinado gene no DNA, um gene vai determinar a síntese de um determinado RNA pré-mensageiro, mas esse RNA mensageiro, esse RNA pré-mensageiro, ele pode determinar a produção de RNA mensageiros diferentes. RNA mensageiro A, RNA mensageiro B, como está aqui no exemplo, né? E RNA mensageiro C. Cada um desses RNAs mensageiros podem produzir diferentes proteínas. Proteína A, proteína B, proteína C. Isso significa que um determinado gene no DNA pode determinar a síntese de diferentes peptídeos, diferentes proteínas, diferentes sequências de aminoácidos por causa do splicing genético alternativo que pode acontecer. Lembrando que isso é só, gente, em eucariontes, tá? Procarionte não tem isso. Procarionte, um gene no DNA sempre vai determinar a produção de apenas um tipo de peptídeo, porque não tem splice e muito menos splicing alternativo. Tranquilo, gente? Bom, galerinha, essa é a aula de síntese proteica, né? Nós vimos muitas coisas, então acredito que com essas informações você consiga fazer muitas questões, tá? Tem uma lista de exercícios que está aí disponível para você. Você vai pegar essa lista de exercícios, vai tentar fazer ela. Nessa lista tem todas as respostas, né, as resoluções, as questões de múltipla escolha com os gabaritos e os comentários sobre os gabaritos. Então você tem conteúdo aí para você já iniciar a produção dessa lista, né? Na semana que vem a gente pode corrigir alguns exercícios, né? Vou ver alguns exercícios que podem ter gerado mais dúvida, o que observar e achar que é mais pertinente, mais importante, né, para você encarar suas provas. Aí a gente produz aí as aulas da semana que vem. Beleza? Um abraço, galerinha. É isso aí. Continue estudando, continue assistindo essas aulas, né, online, faça os exercícios. Lembre-se de manter um ritmo, tá? De estudo. Isso envolve rotina. Rotina para comer, rotina para dormir, tá? Tudo isso é muito importante para você não perder aí o foco, não perder muito sua produtividade. Beleza? É isso aí, galerinha. E fique bem aí, evita ficar saindo, né? Evita entrar em contato com as pessoas aí, aglomerações, cumpra lá aquelas medidas do Ministério da Saúde, né? Para a gente frear aí essa disseminação desse vírus e poder retomar nossas aulas aí, nossa convivência social aí como a gente gosta. Beleza? Abraço, gente. E lembre-se que eu estou disponível aí também no Instagram, pode procurar lá, pode colocar o direct, né? Eu vou criar até um canal aí para poder, um canal no Telegram ou no WhatsApp, vou ver como é que eu faço melhor para vocês, porque caso essa paralisação se estenda, né? Se ela prorrogar aí, a gente já ir criando um sistema para a gente estudar de forma eficiente. Beleza? Abraço, gente. Até a próxima.